Boa noite, graça e paz. Que bom. Nós vamos continuar com a série de nossos temas. Vocês lembram qual é o nome da série de nossos temas? Encontros que transformam. Falamos a primeira semana sobre... Quem lembra? Nicodemos. Semana passada, a mulher samaritana. Hoje nós vamos falar, se quiser marcar um tema, o encontro do paralítico com o médico dos médicos. Um texto bastante conhecido. Queria ler com vocês no Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1, acho que nós vamos ler até o verso... até o verso 9. Todos acharam? João, capítulo 5, verso 1 até o verso 9. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Então disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Até aí, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Espírito Santo, ministre a tua palavra em nossos corações. Enche-nos da alegria da tua presença e que a tua palavra faça diferença em nossas vidas. Que nós possamos ter um encontro com a tua presença nessa noite e que isso mude, transforme as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Esse texto narra a história e um dos personagens principais aqui é um homem que fazia 38 anos que ele era paralítico. Mas antes de falar do paralítico, um texto que aparentemente não tem muito conteúdo, mas quando a gente começa a estudar e começa a ver, nós começamos a descobrir tantas coisas nesse texto. Primeiro eu vou falar desse tanque, chamado tanque de Betesda. Se fosse no Nordeste, né? Nós chamamos de tanque de Betesda, né? No Nordeste fala mais o E. Então assim, é o tanque de Betesda. Aí, nós aqui a gente fala assim, tanque de Betesda. Mas é o mesmo tanque, tá? Que esse tanque, o nome dele quer dizer Casa de Misericórdia. E foi aí que eu me
detive nesse lugar aí? Porque lá no texto fala que havia uma multidão de enfermos nesse lugar. Paralíticos, coxos, cegos, surdos. E eu fiquei meio confuso. Como é que esse lugar é chamado de casa de misericórdia? Pensa, que lugar terrível. Vocês imaginem hoje, nos dias atuais, é difícil para a gente ter uma compreensão do que acontecia lá. Mas vamos ver se a gente consegue aqui. Quer só? Fiz essa pergunta de manhã. Não foi muito bom, mas vamos ver agora à noite. Nós temos algum médico aqui formado? Algum médico? Não, né? Mas veja bem o que acontece com as informações que nós temos hoje. Por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, falar para vocês que eu estou com uma dor nas costas, aqui nesse ossinho aqui, perto da cintura, assim, ó. É uma dor aonde? Lombar. Qual que é o remédio indicado para essa dor aqui? Remédio para dor nas costas. Vamos ver os especialistas aí. Ninguém sabe? Ninguém arrisca? Os nomes de remédio é difícil falar, mas já falaram uns 20 aqui, né? Torcilax? Bezeron. Isso aí parece negócio de benzer, né? Não sei o que é isso. Vamos ver. Sabe mais algum nome de remédio para dor nas costas? Tandrilax. Voltaren. Mas vocês não são médicos. O que é? Flanax. A voz do Jonas, ele não precisa de microfone, né? Abafa todo mundo. Vocês perceberam? Nós não somos médicos. Mas nós temos recursos. Ainda que errado, mas nós conhecemos vários medicamentos que podem aliviar nossas dores. A medicina hoje está avançada, a ciência está avançada. Hoje, nós colocamos aqui, ó, dor nas costas. Aparece a causa, aparece um tratamento. Temos tantas facilidades. Naquele tempo, não existia. Se eu falar da minha dor de cabeça, todo mundo sabe. Se eu falar que eu tenho uma dor de cabeça aqui na frente, as pessoas sabem do que é. E qual o tratamento? Se eu falar, mas é uma dor mais em cima aqui assim, ó. Dói mais aqui assim, ó. Todo mundo sabe, essa dor aqui é outro tipo de dor. E se a dor for aqui atrás? Né? Todo mundo sabe do que é essa dor atrás aqui na nuca, não sabe? A pressão deve estar lá em cima. Todos nós sabemos. Hoje é fácil. Vocês imaginam aquele tempo? Há mais de 2000 anos atrás. Eles não tinham esperança. Não tinham ciência. Não tinha médicos. Não tinha nada disso. E naquele lugar que era chamado Casa de Misericórdia, havia lá centenas de pessoas esperando um movimento da água que não se sabia quando ia acontecer, não se sabia em que tempo era, e todos tinham que ficar lá à beira de um tanque, à beira do tanque lá, esperando. Eu imagino que se fosse nos dias de hoje, eu levei alguns companheiros para lá, no meu turno do tempo, eu levei alguns companheiros para lá. Se fosse no dia de hoje, lá naquele tanque, vocês imaginam a apreensão daquelas pessoas doentes, agoniadas. E ele está lá perto do tanque, eu e o Abner ali. Eu tenho certeza que o Abner ia falar assim, a água mexeu, só para ver o pessoal se jogando dentro da água. Vocês imaginem quantos cairiam dentro da água. Porque não diz que é o primeiro que tocasse, é o primeiro que entrasse na água. Quantas vezes isso não aconteceu? Um pombo pousou na água. E alguém falou, mexeu. Cai todo mundo dentro da água. Não mexeu. Algum engraçadinho fala, mexeu. Não mexeu, cai todo mundo dentro da água. O empurra.
as pessoas disputando o lugar. E esse é o lugar que era chamado Casa de Misericórdia. Um lugar que poderia ser chamado Casa do Egoísmo. Porque ali havia só disputa. Todos querendo ser o primeiro. Misericórdia, compaixão, não havia nenhuma. Era um lugar terrível. Devia ser um lugar muito triste. Devia ser um lugar muito sombrio. Esse homem que não aguentava andar 38 anos em cima de uma cama. E eles não podiam sair dali. Porque não tinha uma data, um calendário, assim, ó, tal dia água. Não tinha. Era num determinado tempo. O anjo descia e movimentava a água. Não tinha data, Edson. Não dava para colocar o celular para despertar. Tinha que estar atento. Tinha que estar ali, ó. Um pé lá, outro cá. Fora a situação das pessoas. De doença. De disputa. Eu imagino também que deveriam ter aqueles, como eu já passei, há muito tempo atrás, pela fila do INSS, que tinha pessoas que vendiam lugar na fila. Lá no tanque também, acho que devia ter algumas pessoas que guardavam lugar lá na frente. Você imaginou o comércio? Ó, eu tenho um lugar aqui, ó, na boca do tanque. Um lugarzinho na boca do tanque. Um lugar que não apresentava graça nenhuma aquele lugar. Vocês imaginam o cheiro daquele lugar. As pessoas dias, meses ali. Alguns nem iam para casa, não tomavam banho. Estavam esperando a água mexer. Era a única oportunidade que eles tinham de ser curados. Estava lá. E sabe o que é mais triste? Nesse tanque, nesse lugar, não precisava ter fé para ser curado. Não precisava acreditar em nada. Era só ser o primeiro. Se fosse o primeiro, era curado. Se não fosse o primeiro, não era curado. E aí, nesse cenário, tinha um homem deitado há 38 anos. 38 anos, esperando um milagre. Imagine quanta coisa esse homem não passou. Imagine quanto tempo ele ficou lá. Quantas pessoas ele viu sendo curada. Quantas pessoas ele viu saindo de lá. E esse homem, pelo que ele diz, ele não conseguia chegar nem perto do tanque. A vez dele ainda estava muito longe. Você já foi no banco e pegou a senha? Você já pegou a senha lá no banco? Cento e pouco. Aí você fala, cento e pouco. Aí quando você olha no painel, está no 17. Não dá um desânimo? E você vai esperar quanto tempo? 1 hora, talvez? Dá um desânimo, dá vontade de ir embora. Eu não vou perguntar quem já foi embora. Eu já fui embora. Eu já peguei a senha e fui embora. Eu não vou esperar tudo isso. Talvez um pouquinho mais de 1 hora. Aquele homem estava há 38 anos esperando. 38 anos. E a vez dele ia ser quando? Aos meus olhos, nunca. Ele não conseguia se mexer. Ele não conseguia se arrastar. E ali não era só um tanque de paralíticos. Tinha cegos que não viam a água se mexendo. O cego tinha que ter alguém com ele para falar, a água mexeu, vai lá. Tinha surdos que não ouviam a água mexendo, mas viam, ficavam de olho. E o paralítico estava lá atrás. Quantas pessoas não falaram para ele, ó, o seu caso não tem jeito. O seu caso, meu filho, desiste. Você nunca vai conseguir. Você já ouviu essa frase? Você nunca vai conseguir. Já ouviu essa frase? Desiste. Isso não é para você.
Já ouviram essa frase, por exemplo, assim, os jovens, faculdade pública, não é para você. Desiste. Desiste. Sabe esse seu sonho? Desiste. Sabe esse seu familiar, que você ora por ele? Desiste. Desiste. Nunca vai alcançar. É impossível. Mas aquele homem falou assim: eu vou conseguir. Não sabia como. Não tinha recursos. Não conseguia andar. Mas ele estava lá. 38 anos. Esperando o movimento das águas. Esperando chegar até o tanque. 38 anos. Aí acontece algo interessante. No texto que nós vamos narrando, Jesus estava indo para uma festa em Jerusalém. Em Jerusalém, festa. Do outro lado, o tanque de Betesda, casa de misericórdia, o lugar onde as pessoas estavam morrendo, apodrecendo. E Jesus resolve dar uma paradinha naquele lugar. Ele entra por uma porta, exatamente a porta onde está o aleijado. Exatamente essa porta. Ele entra e vai até aquele homem deitado. E ele faz uma pergunta que para muitos de nós, uma pergunta muito, nem sei que palavra vou usar, muito óbvia, muito. Ele chega no aleijado e fala assim: você quer ser curado? Gente, não é óbvio? Quer ser curado? É sim ou não. Não é? Sim ou não. Não foi o que o aleijado respondeu? Não foi o que o paralítico respondeu? Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Ele de imediato fala: sim, eu quero ser curado, não é isso? Hã? Não, né? Jesus pergunta isso para ele porque nessa situação, aquele homem paralítico, a dor dele não era somente uma dor física. A dificuldade dele não era somente não poder andar. Quando Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Ele podia estar tudo resolvido e falar assim: quero, e sair andando, acabou. Mas ele tinha uma dor maior dentro dele, que era maior do que a paralisia. Ele respondeu assim: Senhor, quando a água é agitada, eu não tenho ninguém que me ajude. Eu não tenho nenhum homem, nenhum amigo que me coloque dentro da água. Não tenho ninguém. Naquela multidão, aquele homem se sentia sozinho, desprotegido, abandonado, sem um amigo, sem um familiar, sem ninguém para lhe ajudar. Jesus perguntou: você quer ser curado? Ele queria ser curado, mas apesar da sua paralisia, ele tinha uma dor muito maior ainda dentro dele, uma dor interna. Mas Jesus conhecia, por isso fez a pergunta. E Jesus disse para ele então, muito simples: levanta-te, pegue a sua cama e anda, e vai. Sabe o que isso quer dizer? É a mesma coisa que ele pergunta para nós hoje. É a mesma coisa que Jesus está falando comigo. Você quer ser curado? Você precisa de uma cura? Você precisa de uma intervenção de Jesus na sua vida? Se você precisa, sabe o que você faz? Pega a sua cama, levanta, sai do lugar onde você está, toma uma posição, pega a sua cama, ou seja, confesse aquilo que Jesus fez para mim. A cama do paralítico, sabe o que era? Era o testemunho dele, Ludwig, que ele vivia deitado naquela cama. Agora, ele não precisa mais da cama, e agora ele carrega a cama. Mas, sabe o que eu descobri nesse texto? O paralítico
Jesus falando com ele, Jesus chegou no lugar onde todos, sem exceção, todos queriam a cura. Todos buscavam um milagre. E quantos reconheceram Jesus naquele lugar? A Bíblia não menciona, mas pelo que eu entendi, ninguém reconheceu que era Jesus. Ninguém viu Jesus entrar. Sabe por quê? Jesus, o médico dos médicos. Mas havia ali um lugar onde as pessoas que entrassem primeiro eram curadas. Havia ali um ato religioso. Havia ali uma religiosidade. As pessoas buscavam por cura em outros lugares. Jesus entrou naquele lugar. Ninguém viu Jesus, porque todos estavam prestando atenção no movimento das águas, esperando as águas se mexerem. E Jesus lá, junto com eles. A cura estava junto com eles. Quantas vezes a cura está do nosso lado? Quantas vezes a saída está do nosso lado? Quantas vezes a solução está do nosso lado? E nós sabemos o que fazemos? Eu falo porque eu já fiz muito isso. Nós terceirizamos a solução dos nossos problemas. Eu já passei por isso. Hoje, graças a Deus, estou liberto, mas eu tive dificuldades financeiras. E a solução é assim: tomara que o gerente aprove o empréstimo na segunda-feira. Se ele aprovar o empréstimo, se eu pegar o dinheiro, está tudo resolvido. Não é assim? Outra coisa que aconteceu comigo, falo de mim, tá? Muitos projetos. E começa um projeto. E no meio do caminho, ou até mesmo no início do caminho, o projeto não era aquilo tudo que eu pensei. Aí o que nós fazemos? Senhor, põe a tua mão, faz um milagre acontecendo. Mas não busquei o Senhor, não procurei, Ele estava do meu lado. Busquei solução em outros lugares. E no final das contas, tive que amargar com as consequências. Às vezes, nós erramos tanto, o Senhor do nosso lado, e nós ficamos com foco no tanque, com foco em outros lugares, buscando solução fora de Jesus, buscando solução fora da palavra, buscando solução naquilo que as pessoas estão falando que está acontecendo. No nosso meio não acontece, né? Mas se isso for feito em um outro lugar, e essa garrafa ficar aqui, as pessoas disputam essa garrafa de água, porque o pastor tocou nela. E eles acreditam que essa água aí, essa água que sai dentro, agora ela tem poder. E nós poderíamos até vender essa água, né? Porque muitos acreditam que ela agora tem poder. E terceirizamos o poder de Deus. Agora está na água, não é mais em Deus. E nós desviamos nosso olhar, desviamos nosso foco. E ficamos esperando o movimento das águas. E às vezes, o movimento das águas nem acontece. Às vezes, nunca vai acontecer. E aquele que talvez possa movimentar as águas, sempre está do nosso lado. E nós deixamos passar a oportunidade de desfrutar o melhor de Deus em nossas vidas, porque deixamos de encontrar com Ele. Deixamos de ir ao encontro dEle. E às vezes Ele vem ao nosso encontro, e está do nosso lado,
e nós não percebemos, não vemos que é Ele, porque buscamos nossa atenção em outros lugares, em outras coisas. Não que você não deva lá buscar solução financeira com o seu banco, não é nada disso, né? Cada um sabe das suas condições, mas em primeiro lugar, é o Senhor Jesus que faz tudo por nós. Nós oramos aqui no início pela cirurgia da Lourdes. Eu creio que Deus pode curar a Lourdes, e vai curar, mas da maneira dele. Ela pode ser operada, pode não ser operada. Deus pode usar o médico para curar ela. Como tem pode chegar lá na quinta-feira, Lourdes, mas assim, você não precisa mais ser operada. Deus sabe como Ele faz, mas é Ele que faz. É Ele que faz. E o nosso foco tem que estar nele. A nossa visão tem que estar em Jesus. A nossa confiança tem que estar nele. E nós temos que ter certeza de que com Ele do nosso lado, nós podemos todas as coisas. Nós podemos invadir todos os lugares, derrotar todas as doenças. E o impossível na sua vida, na minha vida, não é nada, porque Deus pode fazer e pode mudar num instante, num piscar de olhos, qualquer situação, por pior que seja. Amém? Mas nós precisamos ter um encontro com o Senhor. Nós precisamos ter um encontro real com o Senhor, um encontro verdadeiro com Ele. Nós precisamos estar ao lado dEle para que isso aconteça. Como aquele aleijado, como aquele homem, eu quero fazer um convite para você nessa noite. Quero fazer um convite. Edson, você já pode subir primeiro. Eu preciso na minha vida. São muitas situações. Eu preciso de um encontro com o Senhor. Eu preciso de um encontro que transforme muitas coisas na minha vida, na minha casa. E eu preciso disso. E eu creio que essa noite eu posso alcançar isso. Você crê assim? Quem precisa do encontro com Deus? Quem precisa ser transformado? Fique de pé comigo.